Salve, salve, gente amiga da bola! Chegando com mais um programa 7-1. E antes que eu me esqueça, já chega fazendo a sua inscrição no canal, dá seu like, acompanha aí os vídeos que já tem no canal, esse também que vai ser bacana. Hoje vamos falar de muita coisa interessante aí. Mercado de técnico agitado, já que Jorge Jesus saiu do Flamengo. Meu amigo. Esperou acabar o Campeonato Carioca para dizer, ó, bye, Solon, adeus também foi feito para se dizer, fui. Além disso, tem a volta do Campeonato Paulista, tem a interrupção do Campeonato Catarinense, tem muita coisa acontecendo aí no meio do futebol. Vamos começar aí, ó. Nosso time de comentaristas está aqui, todo mundo, ó, babando para poder falar muita coisa aí sobre os assuntos. Gustavo, e aí? Quem vai ser o novo técnico do Flamengo, meu amigo? É contigo. Olha, ele vai falar que é o Gesualdo. Não vai ser o Gesualdo, não. Mas o Jorge Sampaoli, ele saiu do Santos, ele entregou o boné, achando que ia para o Flamengo, apostando que o Jorge Jesus ia embora já na virada do ano. Enrolou um monte de clube, enrolou o Palmeiras, enrolou o próprio Atlético, enrolou não sei mais quem, porque ele queria ir para o Flamengo. Só que o Jesus foi ficando, anunciaram aquela renovação e hoje o Sampaoli está ali no Atlético, né? Já falou que não tem interesse em sair, mas é o tipo de cara que é mais um daqueles treinadores, enfim, que La Plata fala mais alto do que a palavra. Vassalo. Sim. Sempre. Então, assim, olha, se eu fosse o Flamengo, o São Paulo é um grande treinador. O trabalho que ele fez com o time que ele tinha do Santos foi maravilhoso. Só que, tem o Galhardo no River Plate, que acho que é um treinadorzaço. Você tem outros treinadores na Europa, bons treinadores, que também estão ficando sem contrato, estão pensando em trocar de clube. André Vilas-Boas seria um baita de um nome. Enfim, o Flamengo tem cacife para ir atrás de técnicos de excelente patamar. Beleza. Eu acho que o Flamengo vai acabar em algum momento aí atrás de Renato Gaúcho, hein? Você acha que Renato Gaúcho bateu lá em Porto Alegre e já vai voltar para a praia? Então, porque assim, quando na última janela, né, ficava aquela, principalmente quando o Palmeiras mandou embora o Mano Menezes, ficava naquela de quem contratar, chegaram até a falar que podia fazer proposta pelo Renato Gaúcho, mas os comentários que a gente ouvia é que o Renato Gaúcho ele só sairia do Grêmio, onde ele é ídolo, se fosse para algum lugar onde pagava muito e de preferência com a praia, né? Então, eu acho será que se ele vier para o Flamengo, ele vai, dar treino algum dia trajado com sunga, toalhão? Brincadeira, hein? Eu acho que a única chance do Renato Gaúcho sair do Grêmio seria agora. O único time que consegue talvez tirar ele de lá é o Flamengo. Vamos ver. Agora o mercado vai ficar quente. Fala aí, Léo, você que está com a camisa do Flamengo aí, tá com síndrome de viúva? Tá desesperado? A gente fica triste, né? É um treinador que, sem dúvida alguma, deixou sua marca registrada na história do clube, deixou a torcida, digamos assim, mal acostumada, né, com títulos, vitórias. Basta ver o retrospecto dele. Ele tem mais título do que derrota durante a sua trajetória em 13 meses, né, sob o comando do Flamengo. E, bom, seja quem for que seja substituído, que for substituí-lo, vai ter ter um baita trabalho, né, para tentar corresponder à expectativa da torcida, né, do Flamengo, que é muito exigente. A imprensa também vai ficar no pé, né, pelos resultados, sempre vai ter, inevitavelmente vai rolar as comparações, os números conquistados pelo Jesus, e, enfim, torce para que seja, independente se seja um técnico brasileiro ou estrangeiro, se vier, que venha fazer um bom trabalho, não só pelo Flamengo, mas pelo futebol brasileiro, né, porque eu acho que o trabalho que o Jorge Jesus fez no Flamengo
serviu de referência para outros técnicos, né? Incomodou, acho que chegou a incomodar por conta das vitórias. Alô, Clube do Vinho. Oi? Alô, Clube do Vinho. Isso, exatamente. E aí a gente torce para que, enfim, seja alguém que agregue, né? Que traga um diferencial aí para o futebol brasileiro, e preferencialmente no Flamengo. E aí, Luiz? Mercado brasileiro tem algum técnico aí, além do Renato Gaúcho, que o Vitor mencionou, para assumir esse Flamengo aí super galáctico? Olha, eu acho que tem alguns técnicos bons suficientes para assumirem. Agora, eu vou brincar com o Léo. Ô, Léo, e time que tá se ganhando não mexe. É só o cara entrar lá e falar assim, ó, vai jogando. O negócio que o Flamengo resolve. É só manter o esquema, do Jesus. É só manter o esquema. É que nem muitas coisas da vida. Mas assim, Renato, eu acho que... Aí eu vou brincar, né? Que eu acho que quem vai para lá é Muricy Ramalho. Porra, o Muricy não volta mais não, meu amigo. Mas pro Flamengo volta. Ué, quem não volta pro Flamengo? Só Jesus. Não, talvez o Papai Joel, né? Tem muito técnico aí. Tem muito técnico bom que pode ser convidado. Mas no mercado brasileiro? Eu acho que tem muito cara bom. De repente, os caras... Quem que você... Então, vamos lá. De repente, os caras chamam o Diniz do São Paulo. É um cara bom. E pode ir. Dependendo de quanto oferecer, pode ir. O Renato Gaúcho pode ir. Sabe? Tem várias pessoas aí que com um espírito um pouco mais jovem que podem se encaixar no time do Flamengo como técnico. Eu acho que tem muita gente. Você que conhece bem o Rogério Ceni, você acha que seria uma boa para o Flamengo? Putz. Opa! Olha. Esse putz aí denuncia, hein? Não. Eu acho que poderia ser sim, mas eu não sei se a forma que o Rogério Ceni põe de treinamento iria ser adaptável ao Flamengo. Isso é uma coisa que fica um problema para as equipes. É um cara que treina muito e pode ser que alguns times, ainda mais de ponta, falem assim, bom, a gente não precisa treinar tanto. O Fortaleza aceita isso, mas não é todo mundo que aceita. Eu acho que tem que treinar. Quanto mais treino, melhor. É complicado mesmo essa reposição. Eu acho que no mercado nacional, apesar de terem alguns nomes, esses três que vocês falaram aí, mais o Sampaoli que o Gustavo mencionou, Rogério, Diniz, Renato, eu acho que entendendo mais ou menos, tentando enxergar com os olhos dessa diretoria do Flamengo, eu acho muito difícil que venha um nome do mercado, que esteja no mercado nacional. Mas eu acho que a turma está de olho mesmo no mercado sul-americano e europeu. E aí pintam... Um cara que está livrinho aí, que estava fazendo um belíssimo trabalho no Vélez, é o Heinz. Que todo mundo conhece. Foi um baita zagueiro e como treinador surgiu já fazendo bons trabalhos. E o nome do interessante aí. O nome do Heinz, Gustavo, eu vou te pedir só para dar uma ajeitada aí no seu áudio, que de vez em quando está dando uma falhada. Hein? Coisa de santista. O Heinz fez um bom trabalho no Vélez. O Galhardo ganhou Libertadores aí recentemente com o River Plate. Agora, eu apostaria no Miguel Ángel Ramírez, no Independiente Del Valle, que foi vice-campeão de Libertadores, né, campeão de Sul-Americana. Então, assim, é uma aposta interessante aí. Talvez possa ter algumas características para esse trabalho deixado pelo Jesus, principalmente na questão ofensiva. Mas tudo agora é mercado de especulação, né? Não tem jeito. Renato, Oi, diga. Você como flamenguista, você e o Léo como flamenguista,
Quem vocês gostariam de ver? Quem a torcida do Flamengo gostaria de ver? Olha, Isso que a gente tem que falar mais. Aqui no Rio, fala-se muito no nome do Marcelo Galhardo. Hoje, então, o Twitter, eu posso até pegar o trend topic do Twitter aqui, mas hoje à tarde eu vi muito isso. O Marcelo Galhardo, o Renato Gaúcho e até o nome do Marcelo Bielsa, que eu e o Bielsa vai subir com o Leeds para a Premier League, viu? Vai disputar a primeira divisão no ano que vem, na próxima temporada. Então, assim, mas eu gostaria muito de ver o Miguel Ángel Ramírez aqui no Flamengo. Mas é aquela história. O técnico, sincero e honestamente, que eu sei que não vem por uma questão de mercado, por questões de valores, enfim, que eu gostaria de ver no Flamengo, a torcida do Flamengo torcedor do Flamengo que vê o vídeo vai falar assim, porra, esse cara é maluco. Mas eu gostaria mesmo, se pudesse eu traria, tivesse um caminhão de dinheiro e falasse, meu irmão, quer uma experiência diferente na tua carreira profissional? Eu formulava o convite para o Ernesto Valverde. Mas difícil, porra, zero chance de pintar na Gávea. Mas era o cara que eu ia tentar. Não teria... Abriria pelo menos a negociação. Então, meu amigo... Eu desde que o Flamengo enfrentou o Universidade de Chile na edição de 2010, na Libertadores, né, quando o time chileno era comandado pelo Sampaoli, eu me tornei fã dele. Eu vejo o time dele sempre jogando no ataque, sempre buscando o resultado, brigando até o final, até no próprio Santos, ano passado. Ano passado a gente viu isso pra caramba no Santos. Perdeu vários jogadores, digamos assim, de expressão, né? O Bruno Henrique, né, que saiu na pré-temporada do Santos pro Flamengo, entre outros. Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo. Tirou leite de pedra dos jogadores que ficaram, levou o time ao vice-campeonato brasileiro. Era um técnico que eu realmente, assim, em algum momento eu gostaria de vê-lo treinando o Flamengo. Não sei se, de repente, ele acabou de assumir no Atlético um projeto, né, indicando nomes, um projeto que envolve aí a construção de um estádio. Então, eu acho difícil ele sair, abandonar. Acho que é chance zero ele abandonar esse barco. Exatamente. Mas um nome que é um técnico que está sem clube, já tem um tempinho, mas que não se aposentou, que eu acho que tem todo o perfil para assumir o Flamengo, um clube de massa, que foi multicampeão no Boca Juniors, é o Carlos Bianchi. Eu acho que ele teria... Sim, ele teria uma carreira, de repente, vitoriosa no Flamengo. Por uns instantes eu achei que você fosse falar Valdemar Lemos. Não, todo respeito, com todo Pensei respeito. Que ele fosse falar do Guardiola. Levou o Flamengo... O Guardiola tá empregado, porra. Mas até aí, ó... Treinar o Flamengo, né? O cara sai de lá, pô. Sejamos justos, o Valdemar levou o Flamengo na Copa do Brasil até a final de 2006, foi demitido, levando o time para a final. Sim. Mas no momento, eu acho que, com todo respeito ao Valdemar, enfim, acho que teria que ser um outro treinador, um outro perfil. Enfim. Vamos ver agora. O Flamengo tem torneio amistoso a partir do dia 26 desse mês, juntamente com Vasco, Goiás e Atlético Goianiense. Parece que o torneio já está confirmado. E aí, será que até lá tem técnico? Quem é que vai comandar aí o time nessa série de jogos? Eu creio que seja interino, né? Por enquanto, até consolidar, mesmo já tendo um torneizinho aí de inverno aí para preparatório, né, para o brasileiro, acho que coloca o interino e até consolidar o nome mesmo para contratar. Fala, Vitor. Pelo que eu li umas notícias aí, né, parece que tem um jornal português que disse que o Jesus, uma das coisas que ele pediu para o Benfica para poder fechar era a tentativa de levar o Gerson e o Bruno Henrique, né? Isso também rola, só que pelo seguinte, existe uma multa, a multa é alta
Os dois Acabou a de pagar a multa, pagou a multa do Jorge Jesus, diga-se de passagem, também não levou de graça. de euros, sim, 1,5 milhão de euros pra gente muda toda a nossa vida. Agora, pro Benfica, meu, o cara vai na padaria, compra pão, volta com 1,5 milhão de euros e comprou. Muito se fala porque assim. agora que eles estão começando a gastar o dinheiro da venda do João Félix, né? Então, foi vendido por 130 milhões, eu acho, de euros para o Atlético de Madrid. Então, é aquela história. Quer levar? Vai pagar. E inclusive, eu tava vendo que a multa do Gerson, se não me engano, é em torno de 20 e poucos milhões de euros, e a do Bruno Henrique é 15. Então, o Bruno Henrique custou 4 milhões de euros para o Flamengo. Se pagar 15, meu amigo, não tem nem como segurar. E o Gerson a mesma coisa. O Gerson custou 10 milhões de euros para o Flamengo. Se pagar 20, 22, meu amigo, segura como? Fica muito difícil. O problema todo é o quê? É você fazer a reposição disso. Que no mercado não tem jogador disponível. Quer dizer, então o que você pode fazer era aquela estratégia que o Luxemburgo usava lá atrás. Você cata meia dúzia de jogadores de outros times, paga um pouco mais para poder desfalcar outro time e você ficar com reforços. Mas será que vai ser o suficiente para as pretensões do clube? Não. Acho muito difícil. Enfim, é a vida que segue. Jorge Jesus agora é técnico do Benfica. Vamos esperar para ver, como disse o Marcos Braz logo após a final do Campeonato Carioca, se existem coisas boas indo, tem coisas muito melhores vindo. Então, que a torcida do Flamengo espere realmente boas novas aí por parte da diretoria. Então vamos agora falar da Primeira Liga. Primeira Liga? O Campeonato Paulista, né? O resto é Segunda Liga. Nossa Senhora! É a origem. Amigo Gustavo, você concorda, assinante Gustavo? do canal. E você, Vitor? Qual é que você gosta? O que você gosta? Olha a pérola. Mas, enfim, é melhor ouvir isso do que ser surdo. O Paulista, pelo menos, eu entendo a regra. Hoje ele não está vestido como Dalai Lama, então é por isso que ele está engraçadinho. Aquele dia tava frio, hein? Porra. Entrando no assunto aí, talvez Campeonato Paulista, e daqui a pouco a gente começa o Campeonato Brasileiro, posso lançar aqui um debate para ouvir a opinião de todo mundo? Claro, fica à vontade. Hoje, deve. Nos últimos anos aí, assim, não necessariamente, lógico, o Flamengo é o time que mais tem ganhado título, mas os dois clubes que mais, assim, estão na mídia, mexendo com altas cifras e tal, é Flamengo e Palmeiras. E nos últimos dias, um perdeu o Jorge Jesus, o outro perdeu o Dudu. De acordo, assim, com o elenco inteiro, com comissão técnica, com o momento, quem, na opinião de vocês, foi mais prejudicado? Quem vai sentir mais? O Palmeiras, a falta do Dudu ou o Flamengo do Jorge Jesus? Vai, Luiz. Flamengo. O Dudu, para mim, é um cara que, infelizmente, ele é um bom jogador, mas, assim, ele sai num bom momento, porque, assim, com as histórias que ele tem acontecido lá da vida particular dele, para mim, é bom ele sair para não atrapalhar o elenco do Palmeiras, ele ter paz para ir viajar e não responder esses problemas dele fora daqui, porque aqui não ia ser bom para ele, não. Ia atrapalhar muito o Palmeiras. Bom, sem dúvida, acho que quem sai perdendo nessa é o Flamengo, pelo retrospecto, né, do próprio Jesus. Os números dele dizem, acho que mais do que tudo, né? Não que os números do Dudu, ao longo da história dele no Palmeiras, não sejam expressivos, né? Também foi multicampeão no Palmeiras. Porém, eu acho que num curto espaço de tempo, o Jorge Jesus mostrou um potencial maior de vencedor, né, de levar a equipe a decidir campeonatos do que o próprio Dudu. Então, eu realmente fico com Jesus. Gustavo? Jesus, com certeza, porque ele elevou a régua, né? Ou seja, o torcedor do Flamengo hoje não vai aceitar botar um técnico
com perfil de retranqueiro, com aquele perfil conservador que a gente conhece. Ou o Flamengo olha para frente, ou vai enfrentar problemas internos, inclusive. E o Dudu, cara, eu acho que se o Dudu tivesse pretensões maiores na carreira, ele não ia pro Catar, cara. Ou sei lá para que país do Oriente Médio que ele foi. Sabe, com todo o respeito que merece, mas o cara não... Ele tá muito mais interessado em fugir desse problema pessoal dele do que em jogar bola em alto nível, porque ele poderia, mesmo não sendo o Neymar, que nunca vai ser, ele poderia estar numa liga muito mais interessante do que ali. Inclusive, se ele fosse jogar, sei lá, no Boca Juniors, era muito melhor para ele do que para o Catar, cara. Foi muito o casado, jogador que né? poderia ter jogado na seleção, né? Acho que ele teria alguma chance, pelo menos como reserva, mas não tinha chance na seleção. Poderia, mas com todo respeito, é um jogador que foi superestimado a carreira inteira. Bom jogador mas... Prefiro o Jorge Wagner. Ah, mas é outra posição, pô. Não importa. Eu acho que a gente comentou, a gente fez a entrevista com o Jorge Wagner, ele nunca foi para a seleção, Sim. E merecia muito mais do que o Dudu. Isso é uma realidade, é um fato. Sim, concordo. Vitor, eu vou te responder da seguinte forma. Sim. Esse ano, até antes da pandemia, quem era o líder do Campeonato Espanhol? Do Campeonato Espanhol, não sei. Barcelona. Não, Barcelona. Barcelona. Tá. Você falou Campeonato Espanhol, eu pensei no português. Não, Barcelona. O que aconteceu? O que um técnico que não tem comando do time acontece? Ele simplesmente não conduz o time. Então, nesse meio tempo, o que aconteceu? Real Madrid passou, conquistou o Campeonato Espanhol. A comparação com o Flamengo é a seguinte: o Flamengo perde muito com Jesus. Acho que perde até mais do que o Dudu. Só que tem uma diferença. Aqui o campeonato vai começar do zero. E o Campeonato Brasileiro, ele permite alternância. Ou seja, um time larga na frente, a gente já viu isso, você viu isso ano passado, o Flamengo viu isso, o torcedor do Flamengo viu isso ano retrasado. Um time larga na frente, no meio da competição ele perde rendimento por algum motivo. Esse ano a Liga, o Campeonato Brasileiro vai ser um campeonato extremamente desgastante. Só para você ter uma ideia. Da primeira à 10ª rodada, do Campeonato Brasileiro desse ano, as 10 rodadas serão disputadas em 32 dias. 32 dias. Aí eu te pergunto, Flamengo, na minha opinião, Flamengo, independentemente da saída do Jesus, vou falar em termos de elenco, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, São Paulo e agora o Atlético Mineiro. 5 equipes têm elencos capazes de chegar no topo. Eu acho que quem corre por fora é o Internacional. Agora, eu te pergunto, se o Flamengo com esse elenco todo mundo fala, saída do Jesus, e quem não tem esse elenco todo? Como é que vai se virar? Com Copa do Brasil no meio, com Copa Sul-Americana, com Copa Libertadores? Cara, ou seja, acho que cabe uma ponderação aí. Cara, eu te dou a palavra, é só para eu não perder a linha de raciocínio. Ou seja, esse início de temporada vai balizar muito o que vai ser o restante. Porque depois vai ter eliminação de Copa do Brasil, eliminação de Libertadores, e, meu irmão, aquele time que conseguir manter o mínimo o seu elenco e mantê-lo em condição de jogo, sem sofrer com contusão, é que vai fazer um bom papel no Brasileiro. Mas, de cara, eu digo que o Flamengo foi quem saiu perdendo mais. Fala, Gustavo. Eu acho que vale ponderar o seguinte: o time X, seja qual for, ele tem peças de reposição, ele tem elenco para disputar várias competições ao mesmo tempo. Você tem 3 jogadores por posição, porque senão, mesmo esses times que a gente coloca como favorito, a régua vai abaixar. Sim, claro. E aí,
tipo, a nivelação é por baixo, não é mais por cima. Porque com todo mundo desgastado, sabe, aí você vai ficar dependendo de um lance, de uma faísca de um jogador, um lampejo de genialidade eu no meio do jogo. Eu só acho que, independentemente de ter o lastro do elenco, você tem que ter qualidade. E alguns têm mais qualidade do que outros. Entendeu? Mas se você botar todo mundo jogando a cada 2, 3 dias, a régua vai abaixar. Tipo, você meio que nivela. Porque... Não, Gustavo, eu até entendo a tua ponderação. Eu só acho o seguinte, vai dar uma nivelada por baixo? Vai. Mas, cara, vai ter equipe que vai ter um pouco mais de sem dúvida. Porque, então, exatamente, tem elenco, porque tem peça de reposição, você consegue rodar e manter a qualidade. Por exemplo, a pergunta do Vitor. Porra, que é mais fácil, entre aspas, que eu acho que nesse momento nada está sendo fácil. Nada vai ser fácil. Mas vamos usar a palavra fácil. O Palmeiras repor um jogador para a posição do Dudu, que de repente pode até ter na própria base. Ou então, por exemplo, o William pode fazer muito bem a função que o Dudu fazia. Sim. Luiz Adriano jogando centralizado. Ou você pegar um técnico de fora, porra, que você vai ter que garimpar, convencer o cara de repente a vir para o Brasil para repor a saída do Jorge Jesus. Eu acho que é muito mais complicado para o Flamengo. E o exemplo do Barcelona diz isso, porque o Barcelona mandou embora o Ernesto Valverde e trouxe o Kik Setien, que não era um técnico totalmente inexpressivo, que era do Betis, e aí, o que aconteceu? Ele não suportou. Ele não suportou o peso do elenco do Barcelona. E aí o Barcelona... É só ver como é que estava o Flamengo mesmo com o Abel, né? Que era praticamente... É isso aí. É o mesmo time com rendimentos diferentes. Renato, eu acho que o que a gente vai ver na volta do brasileiro vai ser eu acho que vai ser muita coisa parecida com o que a gente viu na volta do alemão. Lembra aquelas goleadas que você fala assim, como é que foi esse placar nesse jogo? Eu acho que vai ser mais ou menos assim, a hora que todo mundo começar a jogar, e jogar várias vezes, quem tiver mais perna, ou como diria aquele velho ditado, né? Quem pode mais chora menos. Sim, mas eu acho que esse ano vai ser isso. Porque eu penso num time pequeno, que não tem peça, o cara vai jogar 3 vezes por semana. Por exemplo. Aí não vai por exemplo, vou falar rapidinho para a gente levar para o assunto que a gente vai debater, que é o Campeonato Paulista. Vamos lá. Acabou o Campeonato Carioca. Os clubes fizeram 7 jogos. Não, 7 jogos não. 6 jogos. 7 jogos. Que foram os 3 da fase de grupo, né, que ainda tinha, a semifinal, a final da Taça Rio e mais 2 finais. Ou seja, 7 jogos. Então, o Flamengo e o Fluminense, o resto nem isso fizeram. Sim, mas o Flamengo e o Fluminense fizeram 7 jogos. Quantos gols o time do Fluminense marcou? 2. 2 gols, cara. Em 7 jogos. Marcou 1 gol na final na Taça Rio e 1 gol no primeiro jogo da final. Chegou na final da Taça Rio sem fazer gol. Não. Porra, olha que fase. Os 4 primeiros jogos ele não tinha feito gol. Então, assim, a gente sai do Campeonato Carioca e a gente vai direto para o Campeonato Paulista. Vocês vão ver o termômetro que vai ser o Campeonato Paulista. Aí você imagina o seguinte. Você consegue afirmar hoje, eu pelo menos não consigo, que o Corinthians vai dar uma virada espetacular e vai conseguir as 2 vitórias, vai conseguir classificação, vai conseguir se livrar do rebaixamento? Eu acho que livrar do rebaixamento até livra. Não livra. Mas assim, você consegue enxergar o time fazendo grandes apresentações? Eu não consigo ver. E detalhe,
o Campeonato Paulista vai... parece que as últimas 2 datas, ou a última data, já coincide com o começo do Brasileiro. Como é que os clubes de São Paulo vão resolver isso? Então vamos só aproveitar esse gancho e vamos falar de Campeonato Paulista, já que nós temos aí do nosso time de debatedores 3 de São Paulo e cada um vestindo uma camisa diferente. Aí eu pergunto, sou eu que pergunto para vocês, o que vocês esperam do próprio clube nessa retomada? Começo com você, Vitor. Cara, eu acho que assim, o Palmeiras ele já vem, não é de agora, tá? Ele já vem assim desde do campeonato do ano passado, quando teve aquela parada da Copa América. O Palmeiras ele é um time muito super valorizado para mim. Todo mundo trata como um baita de um time cheio de craque, e assim eu não vejo nada de muita coisa em ninguém. Ele tem um ou outro, assim, tem bons jogadores. Felipe Melo, apesar de tudo, tem uma técnica acima do normal. O Dudu, apesar de tudo, tem também uma qualidade acima do normal nos padrões do Brasil. Mas, assim, eu nunca achei que esse time absurdo que imprensa e que, enfim, todo mundo trata como se fosse um super time. Então, assim, deu certo aquela vez que o Filipão entrou e ele pegou o elenco para ele fez aquele clima de família. Mas depois acabou desandando de novo, e assim, eu não sei como é que está sendo hoje, como é que tá o clima lá dentro, como é que está a questão de treinamento com o Luxemburgo. Eu acho que o Palmeiras, assim, ele tem mais condição do que os outros de ter bons resultados. É o time assim, que mais tem, seja elenco, seja, enfim, é o que mais tem condição para enfim, ir mais longe. Agora, como vai ser, eu não faço a menor ideia. Ô, Vitor, ele tem mais um problema que Corinthians e Palmeiras vão enfrentar, que é assim, essa semana, jogadores dos 2 times que estavam treinando com o elenco tiveram Covid. Quer dizer, será que mais não vai, assim, até o clássico, não vai perder mais ninguém? Isso aí é a tragédia anunciada que a gente está falando desde a primeira edição do nosso programa. Isso, mas assim... Você ainda tem um problema de jogadores que podem entrar em campo achando que não deveriam estar entrando em campo. Sim, é muita coisa que tem. E ainda, assim, vindo para um clássico Palmeiras e Corinthians, com esse problema, com a questão do Corinthians estar tentando se recuperar, o Palmeiras se encaixando, vai ser um grande jogo, mas, assim, vai ser... se tiver time para jogar, né? Por causa do Covid, né? Isso vai ser uma surpresa. Olha, você tem essa questão de jogadores com Covid, você tem times do interior que foram desmanchados, sabe, que perderam muitos jogadores, vão entrar basicamente com jogadores de base, com jogadores que foram convidados, que, sabe, ou seja, já enfraqueceu. O próprio Santo André, que estava liderando o campeonato, fazendo uma campanha super bonita, está super enfraquecido. Você tem cidades que não podem receber jogos de futebol, porque estão proibidas pelo Estado. Então, vai ter uma desigualdade, uma disparidade muito grande, assim, de tudo, sabe? O Santos, eu acho que tem o privilégio de hoje não ter nenhum jogador com Covid, ninguém na comissão técnica com Covid. É um privilégio, mas Gustavo, diante de tudo que está rolando no rapidinho, só te cortando, notícias veiculadas mais ou menos um mês atrás davam conta que a diretoria do Santos estava em contato com a diretoria do Flamengo justamente para ter noção de como foi o protocolo de retomada dos treinamentos no Flamengo, justamente para adotar medidas semelhantes. Se isso aconteceu de fato, eu não sei. Aconteceu, o Santos fez até vídeo mostrando, né, todos os protocolos e itens de segurança. Você entra, você tem descontaminação na entrada, no meio, em vários lugares. E como a gente falou rapidamente no Campeonato Brasileiro, hoje a CBF divulgou que fechou uma parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein para garantir testes de Covid
em todas as séries do futebol brasileiro, ou seja, ela vai bancar. E Ela também que nas. vai bancar? Hã? A CBF vai bancar? A CBF que vai bancar. A CBF que vai bancar. Inclusive nas categorias de futebol feminino também. Que parece que hoje foi divulgado aí que vai haver a retomada do futebol feminino. Então, a CBF vai bancar os testes para todas as equipes e quantos testes forem necessários. Então, isso é um dado interessante, mas que eu volto a falar. Diante disso tudo que eu tinha acabado de falar do Campeonato Brasileiro, o Gustavo está falando de como essas equipes vão voltar, esses problemas relacionados aí à pandemia, enfim, isso tudo nas 5 primeiras rodadas, digamos que um time perca 2, 3 jogos, ele já vai ficar para trás. Entendeu? Então, assim, eu acho que a situação vai ser realmente... O Campeonato Paulista vai servir de termômetro justamente pela proximidade com o Campeonato Brasileiro. Mas aí, Gustavo, perdão, o que você acha do Santos? Como é que o Santos retoma? Vai retomar o campeonato bem? Tem chance? Que é líder do grupo, né? Sim, líder do grupo. Vai fazer um bom papel, enfim. Olha, eu acho hoje o Santos tem chance de título, tá? Não estou dizendo que é o melhor time disparado, longe disso, mas diante de tudo isso que está acontecendo, do enfraquecimento dos clubes, inclusive dos rivais, que estão tendo jogadores afastados por Covid e que pode continuar acontecendo o afastamento de outros jogadores, de repente de um técnico numa decisão, sabe, pode acontecer. O Santos hoje os jogadores do Santos foram profissionais, a maioria deles se cuidou muito bem durante esse recesso, nessa parada, então eles voltaram, não teve casos de cara muito fora do peso, então o pessoal se cuidou, fez um exercício, e agora é questão de ajustar o time mesmo, do Gesualdo conseguir fazer engrenar, treinar tática, variação de jogada, colocar um padrão de jogo ofensivo do jeito que ele gosta de jogar, sabe? Muitos jogadores que passaram pela mão dele já elogiaram o trabalho dele, a gente sabe o prestígio que ele tem em Portugal, inclusive esse jogo da quarta-feira que vem, Santos e Santo André vai passar na TV no Canal 11 lá de Portugal, ao vivo, não vai passar aqui em São Paulo, mas vai passar lá em Portugal, porque está tendo esse interesse, né, no trabalho do Gesualdo. E é possível que o Santos já emplaque uma vitória, continue. Enfim, a gente espera que tenha sequência para ver a evolução do time. Luiz, você falou e não disse. O que você espera do São Paulo? É campeão, chega na final, como é que é? Eu acho que o São Paulo chega na final e é campeão. Então tá bom. Vou explicar por quê. Porque o time voltou... Olha o palmeirense rindo. Você tá rindo do quê, ô Zé? Nada. Bora, desenvolve aí, pô. Olha, o cara tá sofrendo já por antecipação, já não sei por quê. Não, então, o time voltou muito bem, graças a Deus. Essa semana, Daniel Alves fez um golaço em bicicleta no treino, fantástico. Então, tá voando. Pra ele, hein? Não, o time voltou bem, É aquilo que a gente tinha comentado lá no começo, nos primeiros programas. Quando você tem um pouco mais de dinheiro, você consegue arrumar métodos e tecnologias para que você consiga treinar o atleta. E o São Paulo conseguiu utilizar isso. Então, o time voltou bem, voltou animado, voltou com uma vontade de ganhar, e isso que eu acho que voltou, que vai ser muito bom para o São Paulo. Boa. Léo, como a gente falou aí com os nossos amigos da Terra da Garoa aí eu te pergunto agora, na tua opinião, quem vai ser o campeão paulista? Olha, eu creio que os times, digamos assim, ditos como grandes, né,
consigam levar vantagem nessa retomada, principalmente daqueles que estavam tendo um bom desempenho antes da pandemia, porém tiveram parte ou total dos jogadores do elenco aí desmanche, saindo. Desmanche. Então, com certeza, nesse momento, quem tem uma estrutura que permitiu manter o elenco vai conseguir levar vantagem, até mesmo por aqueles que já estão com uma pontuação mais à frente, né, no seu grupo. Eu aposto no Santos, pelo trabalho do Gesualdo. Eu acho que... Não, mas eu acredito... Não vou falar nada, mas passou pano legal aí. Nem ele acredita no que ele falou. Vamos fazer uma aposta, Léo? Diga aí qual aposta. Chamou, hein? Vocês vão deixar o cabelo crescer? Pensei que eles iam fazer um moicano. Atualmente só corta as orelhas assim, ó. Eu deixo, se eu perder, eu gravo um vídeo só de bigode. Não. Vamos fazer uma aposta boa. Pinta esse cavanhaque de branco, porra. Boa. Tá bem. Beleza. Mas aí serve. Mas aí serve os dois. Se for campeão, você vai pintar, é isso? Se o Santos for campeão, você pinta. Se qualquer outro time aí que não seja o Santos... Vai todo mundo aqui. Vamos fazer uma aposta do grupo inteiro, pô. Ué. Eu vou deixar minha barba branca, tá? Ô, Renato, não tem nada a ver com isso. O cara quer te pôr na aposta. Pô, desculpa, ué. Vamos fazer uma aposta aí. Vamos ver. Ué, bolão. Vamos fazer um negócio direito. Não, vamos fazer bolão, não. Vamos fazer aposta aí. Na minha opinião, quem vai ganhar essa parada aí é o São Paulo. Obrigado, Renatão. Valeu. Não, mas não é obrigado, não. Não tem nada de obrigado. A picanha, na minha opinião, quem vai ser o campeão paulista é o São Paulo. O cordão do puxa-saco, cada vez. Só que acontece o seguinte: se o São Paulo não ganhar. Quem ganha é a carta. Não, aí o que acontece? Eu juro que eu venho aqui, eu faço um moicano, boto a camisa, sei lá, florida, enfim, invento alguma moda aqui para vocês terem ideia de que eu, pelo menos, estou cumprindo com a minha palavra, entendeu? Então... E aí, Vitão? E aí o quê? Se o Palmeiras não for campeão, você vai fazer o quê? Eu não faço a menor ideia. A gente bota ele de baiana aí para sambar aí no programa, tá tudo certo. Se você deixar pra gente, a gente vai fazer qualquer coisa, Vitão. Vamos pensar nisso aí, vamos pensar. Tô sem criatividade agora. Então o cabelinho de amarelo fica maneiro, hein? Ô, Gustavo tem cabelo e tem barba pra cacete, né? Se o Palmeiras for campeão, ele pinta a barba de verde. O ideal é esse. Ele raspa o cabelo pra ficar que nem eu e o Léo. Apoiado. Poxa vida, vocês vão me deixar careca? O que você prefere? Pintar a barba de verde ou ficar careca? Aí você escolhe. Pinta a barba de verde, de qualquer cor, cara. Só passar um sprayzinho aí já era, cara. Depois que toma um banho, sai. Tá certo. Então vamos esperar o Barba Verde. Falta eu. Eu vou pintar minha barba. Porque não vai acontecer. Vou pintar minha barba e ainda dou uma caixa de cerveja para cada um de vocês. Comigo tá bom. Assim. A minha esteatose hepática agradece de montão. E olha que eu não bebo, hein? Se vocês quiserem, na minha opinião, o título fica entre um de nós três, né? Então, se não for o Palmeiras... Mas também, né? Não, tô falando, se for um deles dois, São Paulo ou Santos, se for Santos de branco, do São Paulo de vermelho, eu dou uma pintada aqui também. Boa! Mas tem uma curiosidade. A última vez que o São Paulo ganhou do Santos num mata-mata foi na final do Campeonato Paulista há 20 anos. Depois disso, foram 7 vezes o Santos ganhou todas do São Paulo. Chegou a hora de quebrar o jejum, mano. Eu acho que você tinha que ter deixado essa cutucada aí para depois. Em compensação, Palmeiras e São Paulo não ganha do Palmeiras há muito tempo, mas em mata-mata o Palmeiras não ganha do São Paulo por nada. Olha que tem, velho.
São Paulo nunca ganhou. É o momento 7x1 mesmo, né? Aquela nuvem negra. São Paulo nunca ganhou no Allianz. Acho que, sei lá, deve ter feito 4 gols no Allianz. Mas quando é no mata-mata, arruma um empate de 0x0 e ganha nos pênaltis. Eu nunca vi isso. Galera, olha só, estamos chegando ao final aqui do nosso programa 7x1. Vamos pedir de novo aí a inscrição no canal, o compartilhamento, o like, o comentário, enfim. O sino! Antes de encerrar, eu só queria, eu comentei no começo do programa, a questão do Campeonato Catarinense, que até para a gente falar também de outros estados, você vê que essa questão da pandemia está tão feia que o Campeonato Catarinense retornou e teve que parar. Cara, Santa Catarina estava achando que estava imune. Eles reabriram tudo antes de todo mundo. Muitos lugares nem fecharam. Paraná também está com uma situação muito complicada. É o estado que tem o maior número de mortes, parece, nesse último mês ou nessa última semana. Então, assim, os estados do Sul estão muito afetados aí pela essa questão da pandemia. Então, como a gente tinha comentado, a questão do Campeonato Brasileiro, e o Campeonato Catarinense demonstrou isso para a gente de forma mais latente, para a gente ficar bastante de olho nessa questão da curva, né, de contágio, de contaminação, de óbitos, infelizmente, que ainda vem assolando o país. Enfim, são coisas que vão afetar o campeonato até em tabela. Tipo, o time não vai poder mandar o jogo no estado, vai ter que viajar para jogar em qualquer outro lugar do Brasil. Exatamente. Renato, você que é um cara mais estudado do que nós, do que eu, principalmente. Você tá louco, rapaz. Porra, tá maluco. O tamanho dessa caixa, cara, você é super inteligente. Porra, essa caixa tem muito pão com manteiga, rapaz. Porra. Aqui o meu é ovo cozido, mas vamos lá. Ô, Renatão, e como é que faz se um estado estiver fechado, se os times não estiverem treinando? Cara, a CBF falou alguma coisa? Ainda não, mas eu tenho para mim, que ela vai remanejar jogo. E aí vai acontecer igual já aconteceu em tempos atrás, de time entrar em campo em menos de 48 horas. Aí é time A, time B, enfim. Eu vejo de manter tipo um time durante várias rodadas em outro estado. Nossa. Mas vocês lembram quando a gente comentou em programas atrás, que eu falei essa questão, que a tabela do brasileiro esse ano deveria ser uma tabela tipo NBA? Justamente o quê? Um time viaja para o Nordeste, ele ao invés de jogar um jogo no Nordeste, ele faria 2, 3. Porque ele faria o circuito Nordeste e voltava para a base dele. É a mesma coisa, o time do Nordeste veio para o Sul. Cara, ele jogou com o Grêmio num jogo, jogou com o Inter no próximo jogo e, sei lá, jogou com o Curitiba no terceiro jogo. Depois ele volta. É uma tabela meio que direcionada de maneira territorial. É que no Brasil tem muito isso de um casa, um fora, em casa, um fora, vai intercalando. Não, eu acho o seguinte, isso é o modelo de tabela do mundo inteiro. A minha fala foi o seguinte, estamos vivendo um ano completamente diferente, completamente atípico. Por que não fazer esse tipo de adequação? Também porque é aquela história, você vai gastar um deslocamento de avião para ir e para voltar para uma determinada equipe. Quando, na verdade, você poderia gastar o quê? Esse mesmo deslocamento com tempo de hotel um pouquinho maior, para evitar que essa mesma equipe tenha um outro deslocamento mais à frente. Então, assim, mas a gente não está lá dentro, a gente não sabe como é que as coisas funcionam. Eu acho o seguinte, conforme eu falei no início aqui, o Campeonato Brasileiro desse ano vai ser extremamente difícil, extremamente complicado. Porque você tem 3 competições em andamento, 3 não, 4,
É óbvio que nem todas as equipes não participam das 4, mas você tem aí os regionais que não vão ter terminado, você tem Copa do Brasil, o próprio Campeonato Brasileiro e as competições internacionais. Algumas equipes na Sul-Americana e outras equipes na Libertadores. Então, gente, vai ser difícil. Fica complicado tirar qualquer conclusão. Mas a gente espera que, no final das contas, o mais importante é que todo mundo termine as competições aí com saúde, que essa questão dos óbitos por Covid deu uma arrefecida para a gente voltar a ter um pouquinho mais de alegria com o futebol, que é uma grande válvula de escape aí do povo brasileiro. Beleza, pessoal? Vamos finalizar nosso programa ou tem mais alguma mensagem aí, Léo, Gustavo, Vitor? Preparem as tintas de barba. Vai pintar tudo de verde. Eu queria... Pessoal, 37 vezes campeão carioca, rei do Rio. Obrigado, Jesus. Valeu. Obrigado, Jesus. Para quem, Léo? Enfim, pessoal, finalizando aí mais um programa 7-1, viu? Falamos bastante de futebol aí, principalmente das questões aí fora das 4 linhas. Enfim, vamos ver como é que o futebol brasileiro vai se desenvolver aí daqui para frente, até o final de fevereiro, que é quando está previsto aí a finalização do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Pessoal, aquele abraço, deixa seu like aí, comenta, se inscreva no canal, compartilha com a turma aí nos grupos do WhatsApp aí, bota aquela resenha, o Jorge Harrison aparecendo aí novamente. Olha ele aí. Aquele abraço, pessoal, até o próximo programa. Tchau. Valeu. Valeu. Vai.